Luísa Martins, a opinião do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Esse índice de abstenção foi visto com preocupação ou foi visto com naturalidade diante do cenário político nacional? Uribe, boa tarde para você, Tainá, Clarissa, Pedro, todos que estão conosco nesta segunda-feira. Uribe, há uma preocupação, sim, por parte das autoridades eleitorais e também por parte ali de magistrados do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário como um todo. Como o Pedro e a Clarissa falaram, esses índices de abstenção das eleições deste ano foram muito parecidos com o da eleição da pandemia em 2020. E aí é uma questão de perspectiva, né? Naquela ocasião, em 2020, o TSE comemorou um nível de abstenção relativamente baixo para o cenário que a gente tinha de crise sanitária, né? Esperava-se uma abstenção bem maior. Este ano, sem uma crise sanitária, sem nenhum impeditivo né, de saúde ali para as pessoas decidirem ficar em casa em vez de saírem para irem colocar o seu voto ali na urna, esse índice foi considerado bastante alto e muito preocupante, né? Justamente pela incerteza sobre os motivos. É claro que tudo isso que a Clarice e o Pedro trouxeram, né, que isso traduz, na verdade, uma insatisfação com a política e com o fato de as pessoas não irem votar porque eventualmente o seu candidato ficou de fora da disputa do segundo turno, tem tudo isso, mas o TSE vai fazer um estudo para mapear com mais detalhe quais foram os principais motivos pelos quais as pessoas acabaram não comparecendo às urnas, apesar dos apelos da presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, que em pronunciamento em rádio e televisão na véspera do segundo turno, e até do primeiro, mas do segundo com mais ênfase, fez um apelo para que as pessoas pudessem se disponibilizassem, né, a votar. Isso porque ela até citou alguns exemplos, né, algumas prefeituras que no primeiro turno foram decididas ali com um voto de diferença, ou até casos em que houve um verdadeiro empate e que pela lei foi declarado eleito o candidato mais velho, né, houve ali realmente o mesmo número de votos para o candidato A e para o candidato B. Ela citou esses exemplos como forma de dizer ali que cada voto conta e que as pessoas não podiam subestimar o valor do seu voto e claro que isso também diz respeito ao fato de que hoje é dia do servidor público, muitas pessoas emendam aí um feriado e resolvem, como o Pedro disse, viajar para a praia em vez de ficar na cidade para votar. Então esse estudo vai mapear, por exemplo, se mais mulheres ou homens deixaram de ir votar, se teve algum efeito de alguma questão climática, como chuvas ou até estiagem no Amazonas, por exemplo, ou em regiões ali do norte do país. Então tudo isso vai ser monitorado. A ministra Carmen Lúcia, ela anunciou esse estudo, esse detalhamento ontem em algumas falas à imprensa, né? Mas isso acho que evidencia, é claro, a preocupação das autoridades eleitorais. Senão isso estava sendo tratado como algo comum e bola para frente. Mas com esse estudo eles querem realmente fazer esse diagnóstico para que esse cenário não se repita em 2026.